Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações, hoje e sempre. Como Lani disse, é verdade, viu? Eu vim aqui, preparava a palestra, não acredito, tinha acontecido um problema, eu tinha que resolver. Logo eu tenho a minha família bem idosa, né? E tem uma irmã que eu sou curador dela, ela tem um Alzheimer, tem 2 demências, e às vezes acontecem certas coisas que eu tenho que estar lá para resolver. E uma coisa e outra, tem trabalho, tem família, tem tudo, né? E acontecia, tinha um probleminha, eu disse, Evaldo, não posso ir. Teve um dia que eu disse, não, pelo amor de Deus, vamos mandar pelo menos alguém. Aí pedi a Gil veio. Hoje também era um dia assim, eu disse, Gil, você pode ir? Eu posso não. Eu disse, não, mas eu vou fazer um jeito e vou. Estou aqui faz quase 24 horas que eu não durmo. Porque saí do trabalho e fui resolver outro problema, mas estou aqui, graças a Deus. Né? Então, meus irmãos, problemas para lá, né? Nós temos que superar todas essas coisas. Todo mundo tem problema. Quem não, nós temos problemas, né? Todos nós temos. E hoje estamos aqui e vamos falar desse tema maravilhoso aqui, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é, no capítulo 2, o meu reino não é deste mundo. Vamos falar sobre a vida futura. Eu vou ler esse primeiro trecho aqui, que é muito interessante para que nós possamos fazer uma contextualização, e depois nós só entramos no texto da vida futura, e depois teceremos alguns comentários, ok? Então, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, a vida futura. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, logo tu és rei. Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Esse texto está em João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. E aí ele fala da vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que se destina à humanidade. E como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na terra, todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensino do Cristo, razão pela qual está colocada num dos primeiros lugares na frente desta obra, pois deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os como seres privilegiados da criação. Não sabia, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade angélica. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, a supremacia de sua nação e com as vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus viria lhe revelar que existe outro mundo, na qual a justiça de Deus segue seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. Lá eles se encontram em toda a sua glória e para lá voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém,
conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes a luz completa, que os deslumbraria sem os esclarecer, pois não o compreenderiam. Limitou-se, de algum modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, da qual ninguém pode escapar. Todo cristão, pois crê vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos para grande número de pessoas. É apenas uma crença, sem nenhuma certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar esse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo. Quando os homens se mostrarem bastante maduros para compreender a verdade, com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. Torna-se uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que descrevem em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de sorte que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais vulgar é incapaz de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como imagina um país quando lê a sua descrição detalhada. Ora, a descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram. São tão racionais que cada um aqui é obrigado a reconhecer que não pode ser de outro modo e que ela representa realmente a justiça de Deus. Meus queridos e minhas queridas, esse capítulo 2, né, que fala sobre a vida futura, ele vem nos orientar, nos esclarecer e nos trazer a verdadeira convicção de que nós somos seres imortais. E que nessa imortalidade, não dentro da ideia salvacionista da igreja tradicional, nós temos a outra versão, que é a versão mais clara, racional e lógica, em que a reencarnação, esse dogma, o único dogma que o Espiritismo tem. Dogma porque os dogmas são considerados pela igreja como aquelas verdades inexoravelmente indiscutíveis. Certo? Então o Espiritismo, a reencarnação é uma coisa que não há discussão sobre isso. Mas não é, as pessoas dizem que não acreditam em reencarnação. Pelo fato da pessoa acreditar ou não em uma coisa, não significa dizer que ela não exista. Isso eu falo muitas vezes para os nossos irmãos protestantes, para os irmãos católicos, irmãos de outras denominações das igrejas salvacionistas. Eu digo, vem cá, quando você encontra uma pessoa que diz assim, meu filho, eu não acredito em Deus, Deus não existe, e você acredita que ele existe. O fato dele acreditar que Deus não existe, é verdade que Deus não existe? Ele disse, não, é mentira, Deus existe. Da mesma forma eu vos digo, a reencarnação é uma condição existente, real, absoluta e que ninguém pode tirar. Aí eu não acredito. Portanto, o fato de você acreditar não deixa de existir a reencarnação. E nem tampouco você não deixa de se submeter a essa lei. Você vai reencarnar, quer queira ou quer não. Você acredite ou não. Porque é uma lei. E essa lei está dentro da lei divina. E é isso que Jesus vem falar justamente quando ele é consultado por Pilatos. Vocês veem o diálogo aqui de Pilatos com Jesus, e esse diálogo aqui é muito maior. Não é só essa partinha, não. Porque Kardec se baseou aqui em Mateus 36, 38, se eu não me engano, e é mais curto. Em Marcos, se eu não acredito, ela é mais assim, completa, certo? E na tradução de Haroldo Dutra Dias, ela dá uma ênfase melhor naquilo, na conversação com Pilatos. Mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês como é interessante essa colocação, porque Pilatos, tendo entrado no palácio e chamando a Jesus, né, porque eles vinham trazendo o rei dos judeus, e Pilatos, daquela forma, faz, tu és rei, ele diz, tu é quem dizes. No outro diálogo, ele vai dizer assim, é tu mesmo que diz ou disseram-te? Quer dizer, a informação vem do teu espírito ou te falaram alguma coisa que eu sou rei? Por que Jesus fala esse diálogo e por que Haroldo coloca isso? Porque dá para entender que Jesus, como réu naquela hora, ele está dando um testemunho, viu? Ele está dando testemunho. E Pilatos é o juiz.
E ele tenta não persuadir, mas ver se Pilatos realmente, naquele momento, entende a sua colocação. E ele faz, tu és rei? Ele faz, tu sabes, né? Ou alguém te disse? Tu dizes, na dúvida, tu dizes que eu sou rei? É verdade que eu sou rei? Ou alguém te disse? Tu não está entendendo. E Pilatos olha assim, aí ele faz, olha, por enquanto, se eu fosse rei, meus ministros, meus exércitos viriam aqui e me tirariam de suas mãos, e jamais vocês me entregariam aos judeus. Portanto, o meu reino não é deste mundo. Aí Pilatos, mas ele é rei então, porque se ele disse que não é deste mundo, tem um mundo aí que ele é rei. Então sois reis. E aí, ele respondendo, né, então és reis dos judeus, né, ele faz, meu reino não é deste mundo, se fosse, aí ele faz, logo tu és rei, né? Indagando Jesus, aí Jesus responde formalmente, tu dizes que sou rei, não nasci e nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Olha só, testemunho. E o que é que a testemunha faz? A testemunha, ele não levanta a hipótese, não. Ele apenas diz se viu, conhece e acabou-se. E aí o julgador que diz, é verdade, eu me tiro, está certo ou está errado. E naquela hora Jesus, olha, eu vim a este mundo dar testemunho da verdade. E acrescenta, e aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos entra em parafuso. E o que é a verdade? Aí Jesus cala-se. Porque se ele não entende essa primeira colocação, como ele entenderia o que era verdade? Pilatos vai lá fora e diz, olha, esse homem aí não tem nada de culpado. E começa aquele velho diálogo de ele querer se libertar Jesus e colocar Barrabás em lugar de Jesus. E aí dá todo aquele trâmitezinho que dizem, né, os historiadores, que Jesus era aquela maioria. Mas o Sinédrio distribuiu dinheiro entre as pessoas para que as pessoas gritassem Barrabás. E foi Barrabás que ganhou através do dinheiro. Compraram o voto. Vocês já ouviram falar se a compra de voto nos dias atuais? Parece que as coisas não mudaram nada, né? Mas é justamente isso, porque hoje mesmo as pessoas escutando o Evangelho de Jesus, as interpretações ainda são mistificadas, ainda são colocadas de formas difusas, de mau entendimento, de mal interpretação. Por isso que um pastor, há pouco tempo da Igreja Batista, ele teve a infeliz fala de dizer assim, a Bíblia está desatualizada, precisamos atualizar. Ele podia ter dito assim, a Bíblia foi mal interpretada, vamos tentar interpretar. Essa é a grande verdade. E por isso que aqueles que tentam mostrar os ensinamentos bíblicos, muitas vezes induzem a seu modo, ao seu achismo. Por isso que o Espiritismo ele não vem trazer esse achismo, eu estava conversando lá dentro. Não existe Espiritismo, eu acho que é assim. E nem tão pouco pegar Kardec e dizer, não, eu não concordo com isso aqui que Kardec disse, eu acho que é assim. Você matou a doutrina ali. Então é a mesma coisa que você tirar qualquer atributo de Jesus, você já não tem Jesus. Se você tirar qualquer qualidade divina, já não há Deus. Se você querer traduzir ou dizer o seu achismo dentro dos escritos da codificação, que foi codificada pelo próprio Jesus, o Espírito de Verdade, que é uma pleide de espíritos superiores, é muito pretensionismo. Então, quando Jesus chega a falar para Pilatos naquela hora, dizendo já o exemplo para todos, ele não entende, e é um homem de poder naquela época. E quando ele pergunta o que é a verdade para Jesus, ele se coloca como dizendo, olha, eu trago a verdade. E ele diz o que é a verdade e sai correndo porque não compreende. Jesus baixa a cabeça e não diz mais nada para ele. Porque ele não compreendeu que ele era testemunha na qual ele estava sendo o juiz não soube julgar o ato da testemunha. Então ficou complicado, Jesus baixa, porque ele não tinha compreensão naquele momento e depois com certeza ele teria. Então nós outros ainda, se referindo à vida futura, né, ainda temos várias dúvidas. Até os próprios espíritas, muitas vezes, né, eles ficam duvidosos, receosos com a questão da morte. E a morte é uma simples transição que nós não aprendemos ainda a lidar com ela. Ainda nos comportamos ainda como os servícolas do passado, como lá no século 300 a.C., em que a morte ainda tinha um grande terror e temor entre as criaturas. E hoje, com todo o ensinamento de Jesus, com todos os seus exemplos, parece
que a grande parte, não vou falar em estatística não, que se falar em estatística, na época de Jesus, Roma, que era o grande império, tinha 100 mil habitantes. 100 mil habitantes, não é nada, gente, 100 mil habitantes. Natal tem 800 mil, ou é 900 mil habitantes, não é isso? Olha só, país Roma, o império da época tinha isso. Então, se eu botar na proporcionalidade da época de Jesus, a população mundial para hoje, a população mundial que são 8 bilhões de habitantes, nós vamos ver que hoje é mais incrédulo do que antigamente. Mais incrédulos do que antigamente. Né? Então, a dúvida, a negação da vida futura ainda paira sobre a maioria das pessoas. Sobre a maioria das pessoas. E o interessante é que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade por causa do medo, por que o medo da morte? Se eu não me engano foi o Espírito de Verdade. Se eu não me engano foi no Livro dos Espíritos isso. E aí a Verdade responde que o medo da morte fica para os culpados. Há dúvidas para os céticos costumazes. Agora, a esperança é sempre atributo de um homem de bem. Porque está implícito em todos nós, a ideia de que a vida continua. Todos nós temos na nossa própria consciência que tem alguma coisa a mais depois daqui. E nós vamos e voltamos, e ainda paira muitas vezes essa dúvida. Até mesmo nos espíritas. Se perguntar assim, você tem certeza que quando você morrer, você terá a sua continuidade de sua vida? Tem muita gente que ainda fica oscilando ou vacilando na certeza de dizer aquilo que ele é um espírito imortal. Então Jesus fala, vem, diz, coloca no Evangelho. Kardec depois vem e traz a chave para desmistificar qualquer parábola, qualquer figura de linguagem e traz para a gente a essência, mostrando para nós outros que a vida futura é real e que lá é a verdadeira vida e que aqui é só um exercício para o crescimento individual e coletivo das criaturas que aqui estão encarnadas. Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 32, ele é claro e ele vem dizer assim, na ressurreição da vida, na ressurreição, a vida segue continuando, vencendo a morte, porque se não for assim, comemos e bebemos, porque amanhã iremos morrer. O que ele quer dizer com isso? Que em todas as nossas existências, a morte segue sempre triunfando, a vida segue sempre triunfando sobre a morte, porque se não for assim, comamos e bebemos, porque a morte amanhã virá e o nada não existe. Colocando para nós que essa esperança da vida, da nossa ressurreição, que ressurreição para os judeus na época é a mesma coisa de reencarnação. E aonde muitas pessoas pensam que ressurreição é ressurgir e acabou-se. Uma vez só para o juízo final ser julgado, ou ir para o céu, para o inferno, para o purgatório, e isso não condiz com a lógica e com a razão. Outro ponto muito importante, gente, que vale afirmar, e muitos espíritas, muitas vezes você vai falar, hoje um tema que está sendo muito debatido, né, a questão da transição planetária, que está a nossas barbas, está acontecendo ao nosso redor, e muitas vezes nós ignoramos isso. O planeta está transformando um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. E é interessante afirmar que Jesus chega no Sermão do Monte e diz, bem-aventurados os mansos e os pacificadores, porque eles herdarão a terra. E muitas pessoas que estão aqui na terra, e achando-se dignas de ir para o reino do céu, faz, eu vou ser arrebatado para o reino dos céus. Quem ficar aqui, passará por misérias e atribulações. É contrário à palavra de Jesus. Porque os mansos e os pacíficos herdarão a terra. E quem herda, fica nela. E quem sai, ou vai para um mundo muito melhor, ou para um compatível com suas atribuições, suas inclinações. Né? Então é interessante vermos isso em questão de vida futura, em questão da reencarnação, e vemos criaturas muito, muito primitivas, enquanto vemos criaturas muito evoluídas.
E essa diferença de criaturas evoluídas e primitivas não é uma dádiva divina, é conquista individual de cada ser através das múltiplas existências. E o que eu quero falar? Como uma das balizares, uma das que o Espiritismo prega, que são 5, que é a pluralidade das existências. Quando a gente fala de alienígena, não, o Espiritismo não tem nada a ver com ufologia. Não, não é ufologia, é alienígena. Porque em um dos seus fundamentos existe a pluralidade dos mundos habitados. Ora, se tem mundos habitados, então a Terra não é o único globo habitado. E se tem algum outro globo habitado, esses seres que moram nesse outro globo são alienígenas. São alheios à Terra. E ainda se pensam numa coisa. Dentro de todo esse frenesi que está acontecendo no planeta, até o próprio Papa deu uma declaração, se não me engano, no mês passado, dizendo assim. Ele chegou lá na igreja lá no Vaticano e disse: se os alienígenas aparecerem aqui na Terra, a igreja está pronta para cristianizá-los. Quando ele diz isso, ele se abre para uma possível existência desses seres, onde a igreja era fechada em relação a isso. Não, esse mundo aqui é habitado. Você imagine só. Olha a razão das coisas florescendo. Se existe esse universo de não sei quantos bilhões, trilhões de galáxias, se só nesse sistema solar nós temos 9 planetas, 8, que um agora foi considerado meio planeta, que não sei por que isso, mas também não quero saber, que é uma coisa meio irrisória, né? Tem 9 corpos girando, e dizem que tem até mais. Só a Terra é habitada? Não. Ah, mas por que os instrumentos não encontram lá em Marte e em Vênus? Porque eles querem encontrar seres igual a nós. Se você olhar agora mesmo para cima desse vidro, para a cabeça de um alfinete, para um palito de fósforo, lá existem seres na qual você não está vendo, mas eles existem lá. Existem as criaturas microscópicas. E as formas de vida são mais... E os corpos são diferenciados. Existem corpos mais pesados, mais grosseiros, mas também existem corpos mais fluídicos, mais leves. Então, olhar para o mundo com o meu instrumento e ver que lá não tem vida, é a mesma coisa de olhar com minha concepção para uma coisa que não conheço e dizer, ali não existe, aquilo não é nada. E o nada não existe. Né? Então, quando falamos de alienígena dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, as pessoas se assustam muito. E digo, não, isso é fundamento do espiritismo. Pluralidade dos mundos habitados é um fundamento. Como a pluralidade das existências, que é justamente as reencarnações, as múltiplas reencarnações. Outro fundamento, que é o primeiro, é a crença na existência de Deus. A outra é a imortalidade da alma. E a outra é a comunicabilidade dos espíritos. Porque muitos pensam que ninguém fala com os espíritos. Como não fala com os espíritos? E é isso que o espiritismo traz para nós, desmistificando tudo isso. Mas quanto tempo faz? Mas a doutrina espírita é muito nova. Tem 200 anos. O cristianismo tem 2000 anos. Não é isso? Então, nós aos poucos vamos entendendo, né, o esforço do Espírito de Verdade, de Kardec. Ele mesmo aqui diz, Jesus ele não podia dar uma luz muito grande, ele não podia mostrar tudo. Porque quando a gente acende uma luz muito incandescente, em vez de clarear o nosso caminho, ofusca e nós caímos do mesmo jeito. Então a luz tem que ser dada de acordo com o nosso campo de visão. E é por isso que cada pessoa vai aprendendo paulatinamente, de existência a existência, a sua própria existência. E nisso se evoluindo, crescendo e cada vez ficando mais sábio e conquistando a sua felicidade, que é o destino de todos nós. Todos nós. Né? Então o Espiritismo vem trazer essa situação. Aí quando se fala de alienígena, o pessoal dá um salto muito grande. E nós estamos à mercê, próximo. Eu acredito muito em Chico Xavier. Chico Xavier é um profeta, foi um homem de bem, foi um ser evoluído que esteve entre nós. Gente, e ele não errava em suas previsões. Nunca errou. E quando ele falou naquela data limite, ele acertou aquilo ali. E tudo o que ele disse naquilo lá, está acontecendo.
Guerra nuclear nós não teremos. Nós não teremos guerra nuclear. Porque isso é da vontade de Jesus, gente. Houve um pacto com isso. E quando Chico disse, olha, quando os homens, né, extinguirem o flagelo da guerra, muitas benesses irão acontecer na Terra. E ele falava da vinda de seres mais evoluídos, nos ensinar a viver melhor. Isso é maravilhoso, gente. Isso é uma promessa de esperança. É por isso que ele fala que o homem de bem tem esperança. Porque aquele que anda no caminho certo, ético e moralmente, ele não tem medo de pagar por aquilo que ele não fez. Porque Deus não é injusto. E Deus, nem tampouco Deus, julga nem condena ninguém. Agora, a nossa consciência, que contém a lei de Deus, é que nos condena. É por isso que há o remorso. É por isso que há a dor. E é por isso que há as provas e as expiações. E quando o ser, ele passa por cima de tudo isso, que ele aprende, que ele vê, lê, entende e compreende, ele começa a sua mudança. Porque o verbo compreender significa dizer prender-se naquilo que se sabe. Prender-se. E quando você prende aquilo em você, você não esquece mais. Por isso que os valores que nós devemos mais angariar em nossas existências não é o ouro, não é o dinheiro, não é a fama, não é lá ser o bambambam, não. É os valores intelectuais e morais, porque isso jamais desprenderá de nós. E é isso que fará nosso crescimento. Paulo fala tanto isso nas cartas aos Coríntios, como no próprio Evangelho. Qual é a única coisa que se opõe, gente, ao Espírito? Qual é o maior opositor do Espírito? É a matéria. A matéria subjuga o Espírito. Nós somos espíritos subjugados na matéria, para um aprendizado necessário ao nosso crescimento. Cada vez que nós aderimos mais ao materialismo, mais nós deixamos o espírito de lado e ficamos arraigados ao material. E isso nos embrutece. E isso é uma grande consequência para o sofrimento do ser. E é justamente que Paulo fala na carta aos Coríntios isso. Que nós pensemos na vida futura, que ela existe e que ela está pulsante dentro de nós. E aqui, em meu reino não é deste mundo, Jesus fala, o reino dos Espíritos de Deus não é a matéria, é o mundo espiritual. É o mundo espiritual. É o céu, o paraíso. O paraíso que é construído de uma forma, vamos dizer assim, geométrica de um lugar? Não. É o paraíso da felicidade, de consciência, do aprendizado integral, dentro dos valores éticos e morais, na qual os seres humanos adquirem, paulatinamente. Não só os seres humanos, mas de toda a criação de Deus, aonde há a centelha divina, o impulso da vida, vai impulsionando e vai crescendo e vai evoluindo. Nós já estamos agora no limiar de uma evolução. Aqueles que acompanharam essa evolução passarão a viver um mundo melhor, um mundo onde, como o próprio Chico diz, que não haverá mais os flagelos da guerra, onde não há mais as guerras fratricidas, onde um não ergue a espada, a arma contra o outro, virá aqueles seres compatíveis conosco para nos dizer como viver melhor, nos livrar das doenças que na qual nós mesmos, pelo psicossomatismo, adquirimos, as doenças autoimunes, as doenças degenerativas, as doenças de transtornos mentais e psicológicos, que hoje tanto assola a humanidade. É dito, o próprio Divaldo falou agora, ainda há pouco, em transição planetária. E ele falou que no ano agora, profetizando, porque isso é fato, gente. Do ano de 2026 a 2028, será o ano onde haverá mais mortes por suicídio, porque a depressão, a ansiedade, o estresse será o mal do século. E a causa mortes maior será o suicídio. Até mesmo entre jovens e crianças tenras de idade.
Você já imaginou o tamanho, né, da catástrofe que é isso? Porque a ciência está aí cada vez mais estudando o corpo, vendo, mas a alma ainda é um enigma. Está na hora, né? A alma ainda é um enigma ainda para a ciência. Uma ciência que agora está tentando comprovar. Estudos nas principais universidades, como Harvard e outras aí, estão já comprovando, e eles estão querendo unificar unanimemente para dizer assim, a alma é imortal, ela sobrevive após a morte do corpo. Está quase saindo esse estudo já. Já tem muitas universidades que já concluíram isso. Estão esperando outras concluírem, para mostrar cientificamente, provar por uma fórmula matemática ao homem, como a alma, ela é imortal. Nós sobrevivemos à morte do corpo físico. Então, é um mundo que está próximo, é um mundo que está iminente para nós outros. E o Evangelho, o Espiritismo, há muito tempo trazendo o que Jesus fala, seus apóstolos, profetas, ele vem justamente trazer a chave que abre para nós outros a nossa felicidade, desvencilhando e desmistificando todas as passagens, todas as anomalias que colocaram por séculos e séculos como verdades para nós outros. É isso? Então dizem, quando os alienígenas chegar aqui, que está bem próximo, né? Diz que é perto desse ano aqui, até 2030, eles vão aparecer aqui e vão dizer, nós também fazemos parte desse cosmo. Nós somos criaturas de Deus e somos todos irmãos. Né? E isso vai ser um feito maravilhoso. Mas se você falar isso para muitas pessoas, se você está ficando é louco, né? Muita gente vai dizer, você está louco, não existe isso não. É só a Terra, quer dizer, a Terra desse tamanho, gente. Se você comparar com o Sol, e se você pegar o Sol, comparar com a estrela chamada Betelgeuse, aqui da constelação de Touro, se eu não me engano, ela é minúscula. E se você comparar com outras estrelas de aí se você vai conversando galáxias, e você vê o universo, não tem nem como você dimensionar isso. Para ver como a obra de Deus é grande. Nós somos tão pequenos. Nós não sabemos de nada. E é por isso que aquele que não tem a pretensão de saber de tudo, que é aquele que tem a pretensão de achar que o que ele sabe é certo, é o sectarista. Coitado. E Sócrates já dizia isso. Sócrates dizia, quando Sócrates foi julgado pelos 72 juízes lá em Atenas, eles disseram, faça a sua defesa, porque Sócrates foi julgado de transformar o Deus em um Deus único, né? E corromper a juventude com essas ideias que ele tinha, que eles não achavam que era legal. E Sócrates disse assim, olha, o oráculo de Delfos, através da pitonisa, disse-me que eu sou o homem mais sábio do mundo, da Grécia. A Grécia era o berço cultural. Se dissesse que era da Grécia, era do mundo. Mas eu saí para provar para o oráculo que eu não era o mais sábio. E eu fui em vários setores da sociedade. Fui ao carpinteiro, ao artesão, ao artista. E eu perguntei ao artesão, a sua obra é perfeita? Ele disse, ninguém é capaz de fazer uma obra mais perfeita do que eu. Essa aqui é a obra mais perfeita. Eu compreendi que ele não era sábio. Porque na minha sã consciência, a minha ignorância é maior do que minha sapiência. Portanto, eu só sei que nada sei. Porque a ignorância nossa é maior do que o que nós conhecemos. Porque quem aqui disser que conhece tudo, não conhece nada. Nem naquilo que nós mais exercemos, na profissão, no dia a dia de nossa vida, nós sabemos tudo. Nenhum agricultor sabe plantar todas as plantas, todas as ervas e mexer com toda a flora que existe no planeta. Então ele não sabe de tudo. Imagine, na dimensão do conhecimento do ser que se é hoje, na Terra, imagine no universo. O que é que nós sabemos? Nada. Mas do que sabemos, tenhamos racionalidade, aprendamos, colocamos em prática e sigamos adiante. A vida é eterna. Termino com o que eu comecei. A vida é eterna e pulsante. Sejam convictos disso.
Espírita não tem fé. Espírita tem convicção. Convicção de que Deus existe, que Ele existe e é eterno, que a vida, ela é pulsante e eterna e sempre evoluindo. E um dia todos nós seremos anjo, como diz a música de Carlinhos Brau. É isso? Então, uma boa tarde para todos. Que Jesus possa abençoar todos nós, hoje e sempre. E que a misericórdia de Deus e de Jesus e os seus prepostos deles possa amenizar toda a carga que vem acima de nós na purificação desse planeta. Uma boa tarde.